dia, juventude. Hoje vou-vos falar do que quer dizer as siglas das motos BMW, da BMW Motorrad. O que é que quer dizer os números? Toda a gente saberá porque é lógico. Principalmente as letras. Eu não sei se este assunto terá algum interesse, vocês já saberão tudo isto, mas julgo que há gente que não sabe. Mas se tiver interesse eu depois farei para outras marcas. Se vi que o vídeo foi bem visualizado, optarei por fazer para outras marcas. E vamos então ao assunto. A BMW tem, como vem aqui neste esquema, tem umas letras antes, uns números e umas letras depois. O número toda a gente sabe quer dizer a cilindrada, ou uma cilindrada aproximada. 18 quer dizer 1800, 1200 quer dizer 1200, 1250, 1250, 800 quer dizer 800 cm3, apesar que há uma ou outra exceção, que é o caso, por exemplo, da F700, que no fundo a F700 GS tem 800 cm3. Pá, como é mais fraquinha um bocadinho, não sei o que, eles optaram por atribuir-lhe F700. Não haja enganos aqui no imposto, atenção. Porque aquela moto não paga menos imposto, não paga menos selo que a 800. Bom, e então as primeiras letras o que é que querem dizer? As primeiras letras da BMW querem dizer que tipo de motor é que a moto tem. Opa, tem o G que quer dizer um cilindro. São motas de um cilindro. G qualquer coisa, G450, G650, quer dizer um cilindro. Tem o F800, F700, que quer dizer dois cilindros. Dois cilindros paralelos, atenção. Porque o R quer dizer dois cilindros em boxer, opostos, portanto. R1200, R1250 já são dois cilindros, R18, por exemplo, já são dois cilindros opostos, enquanto o F é dois cilindros paralelos. Depois tem o K quer dizer 4 ou 6 cilindros, aqui eles não distinguem, são motas de alta performance, de muitos cilindros, e a seguir ao K temos o C, que são as scooters, portanto C é a gama de scooters da BMW, e temos o CE, que são as scooters elétricas. A seguir esta letra, geralmente vem a cilindrada, como disse há bocado. Pá, e então são três ou quatro algarismos que significam a cilindrada, que vai desde, sei lá, a 310 até a 1800, portanto há muitas cilindradas realmente na gama BMW, há muitos modelos. Opa, e agora após a cilindrada é que nós temos que distinguir as letras, e estas letras, estas últimas letras, é a aplicação da moto, o estilo da moto, para que é que a moto dá. Temos aqui muitas letras, temos aqui muitos modelos, por exemplo o R quer dizer uma moto naked, uma moto despida, uma moto de roadster, que no fundo tem essas características de estrada, de racing, entre aspas. O RR já é uma moto desportiva, portanto, julgo que o segundo R quer dizer Competition Replica ou Racing Replica. Temos aqui o exemplo da S1000RR, é uma moto desportiva. Depois temos XR, que é uma moto, digamos, crossover. O exemplo, por exemplo, da S1000XR. Temos a GS. GS quer dizer Gelände und Straße, quer dizer terra e estrada, uma espécie de moto mista que vai a todo terreno, uma trail, não quer dizer que seja big trail, porque há 310, porque há muitas GS, há 1300 agora, neste momento, que saiu. Portanto, digamos que é uma moto trail, uma moto mista, que entra em qualquer lado, exceto em trilhas muito complicadas. Para isto eles criaram a HP2, que é uma exceção às siglas que a BMW costuma dar, uma HP2 que está aqui a imagem. Como veem, é uma moto, é uma GS no fundo, mas de competição, para enduro puro. Depois há a GT,
A GT, como o nome indica, quer dizer Grande Turismo. Temos muitas GTs, a K1600 GT, etc. Portanto, são motas de grande turismo, motos de estrada, motos de autoestrada, motos para grandes viagens, motos pouco adequadas para a cidade, motos pesadas, boas, luxuosas. Mas quanto ao luxuoso, temos geralmente também a GTL, que é uma GT luxo. Melhores bancos, marcha atrás, às vezes são alta fidelidade. O L quer dizer luxo. A GTL também existe. Temos a RS, que é a Sport Touring. As RS, pá, toda a gente conhece as RS. Touring Sport, para viagem, etc. Mas meias esportivas, com alguma performance. Temos as RTs, talvez a seguir à GS, a moto mais famosa das grandes da BMW. RT, que quer dizer, no fundo, turismo, moto turística, moto road, moto de luxo, uma moto confortável, digamos que é uma moto turismo. No fundo, eles chamam isto de turismo. E temos a X. A X é o modelo mais raro. Temos, por exemplo, a G450X, quer dizer um cilindro, 450 cm3, Extreme. X é Extreme, é uma moto de enduro pura. É uma moto que já entrou no Dakar, com o Paulo Gonçalves, com outros indivíduos, que hoje deu origem à Hero, a indiana. Usou muita tecnologia da Speedbrain, que foi quem desenvolveu esta moto. E, no fundo, a sigla X quer dizer Extreme, quer dizer uma moto que a BMW não está muito, nem nunca teve muito virada para esse mercado. De qualquer maneira, não sei se perceberam então, primeiras letras quer dizer o motor, está aqui. Números quer dizer a cilindrada aproximada. Segundas letras quer dizer a aplicação da moto. Para quem serve a moto. O que é que aquela moto é melhor? O que é que ela faz bem? Se é estrada, se é corrida, se é competição, se é enduro, luxo, grande turismo, etc. Portanto, é aqui que a BMW, nas segundas letras, distingue, digamos, os modelos em si. As Big Trails, as Tourings, as Baggers, o que é que seja. Pronto, há exceções. A R18 não tem letras no fim. A HP2 é uma exceção. Mas, no fundo, são estas as siglas que fazem parte do mundo Motorrad BMW. Espero ter ajudado. Espero ter-vos dado mais qualquer coisa útil, para quem não sabia. Para quem sabia, pronto, isto é redundante. Fiquem bem, divirtam-se. Andem muito de motas, seja BMW, seja Honda, seja qualquer... A marca e a cilindrada não interessa para nada. Interessa é que tenha duas rodas. 3 já não. 3 já são coisos, como diz o outro. Tenham cuidadinho na estrada. Não tem havido mais mortes que antigamente. Há aqui uma ilusão de mortes e feridos. Há muitas mais motas e há muita gente a andar mal de moto. Muita gente que começa logo pelas 750, 1000 cm3, pá. Não pode ser, não é? E não vou comentar. Assim como não vou comentar outras coisas que me chateiam enormemente neste mundo do motociclismo. Pá, um dia deste talvez comente, porque eu não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para me entreter e para vos ser útil, caso vocês o considerem. Porque caso não considerem, podem sempre desligar o canal. Podem sempre irem ver aqueles canais daqueles motoblogs que falam deles mesmos, dos problemas que tiveram, daquela porcaria toda que só dizem asneiras, mas que, enfim, é o motoblog que temos. Meus senhores, fiquem bem, forte abraço a todos e, como disse há bocado, boas curvas.